Coloque-se no seu lugar. Muitas são as vezes que nos atrevemos a invadir espaços, sejam de outras pessoas ou até em situações nas quais não temos competência e nem mesmo fomos chamados para resolvê-las. Às vezes, somos acometidos de um orgulho tão grande que pensamos poder resistir até mesmo ao Senhor e pensarmos que podemos conversar de igual para igual com Ele. Há alguns que ao orarem dizem até assim: eu não aceito isso, meu Deus. Ou quem sabe, eu determino aquilo, Senhor. Meu Deus, de onde será que esse tipo de oração procede? Misericórdia! Deus não é nosso servo, irmãos, ou nosso amiguinho. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e merece nosso temor e tremor. E foi isso que o Senhor disse para Jó. Vamos então à nossa devocional de hoje. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Clodoaldo e vamos a mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. O tema da devocional de hoje será o seguinte: coloque-se no seu lugar. O texto bíblico está em Jó, capítulo 41, versículo 1 a 2 e o versículo 10 a 11. Diz assim, olha: você consegue pescar com anzol o Leviatã ou prender sua língua com uma corda? Consegue fazer passar um cordão pelo seu nariz? Ou atravessar seu queixo com um gancho? O versículo 10 diz assim: ninguém é suficientemente corajoso para despertá-lo. Quem então será capaz de resistir a mim? Quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo o que há debaixo dos céus me pertence. Irmãos e irmãs, no capítulo 41, o Senhor continuou falando com Jó a respeito de sua grandeza e da audácia que Jó teve de querer contender com o Senhor, ainda que fosse no campo das ideias. Jó queria questionar o Senhor por que ele estava sofrendo tanto, por que Deus não lhe tirava então a vida, por que o Senhor havia feito aquilo com ele, logo ele, um homem tão justo e tão bom. Por que o Senhor não dava um fim a tudo aquilo que ele estava passando? Pois até aqueles que eram maus não eram tratados desse jeito. Isso na visão de Jó. Parece-nos que Jó queria debater com o Senhor Deus de igual para igual. Então o Senhor o colocou em seu devido lugar e aqui no capítulo 41, o Senhor lhe deu um exemplo. Jó, você consegue pescar um Leviatã? Esse animal grandioso descrito aqui no livro de Jó, irmãos, não se sabe ao certo o que ele é, o que foi, mas parece que era um grande crocodilo, segundo alguns estudiosos. O Senhor então perguntou para Jó se por acaso ele poderia domesticar esse enorme e perigoso animal, ou se teria alguém nessa terra capaz de fazer tal coisa. Claro que a resposta seria um grande não. Então o Senhor disse para ele: se vocês não podem mexer com um simples bicho que eu criei, como você pode querer contender comigo? Como você pode querer resistir a mim e me encarar, ainda que seja com suas ideias? Quem primeiro me ensinou ou me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Jó, tudo o que está debaixo dos céus me pertence. Em outras palavras, irmãos, o Senhor estava dizendo para Jó que ele, o Senhor, é maior do que tudo e do que todas as coisas. E ele não era amiguinho ou coleguinha de Jó, era e sempre será o Senhor de todo o universo. Quem somos nós, míseros humanos, para discutirmos com ele diante de sua sabedoria e do seu grande poder? Com isso, meus irmãos, nós devemos sempre lembrar, veja só, nós devemos sempre lembrar de ficarmos quietinhos em nossos lugares. Não adianta querer tomar a dianteira ou sair do centro da vontade do Senhor. Não podemos nos atrever a querer ser melhor do que Deus. Não podemos pensar que somos alguém ou alguma coisa diante desse Deus tão maravilhoso e grandioso. Ele é o nosso Senhor e é o nosso Pai também. Então precisamos estar diante dele com temor e com muito respeito e com muito amor, porque afinal de contas ele nos trata como filhos. Se quisermos algo, podemos pedir a ele em nome de Jesus e que tudo venha a ser feito segundo a sua vontade.
Assim, o próprio Jesus nos ensinou: seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O Senhor Jesus tinha poder para aniquilar todos aqueles que o prenderam e o mataram, mas ele resolveu dizer para Deus o seguinte: seja feita a sua vontade. Isso é o que? Isso é submissão, irmãos. E é o que eu e você precisamos aprender em nossa vida. Mesmo diante de tudo que for problema, nós vamos nos recolher à nossa pequenez e reconhecer a grandeza e o poder do nosso Deus. Quem somos nós para nos achegarmos diante dele? Só conseguimos falar e sermos ouvidos pelo Senhor por causa do Filho que é Jesus. De outra maneira, nem mesmo conseguiríamos a sua atenção. Então, vamos nos colocar em nosso lugar e saber que Deus está tomando conta de tudo, Ele é poderoso, Ele é sábio e Ele sabe o melhor momento, a melhor hora e a melhor maneira de atender a nossa oração. Vamos orar, logo depois nós vamos colocar a nossa corrente de oração e fé em dia. Amém? Deus amado e querido, muito obrigado mais uma vez por essa palavra, meu Pai, que o Senhor disse para Jó a respeito de um simples animal que para nós pode ser muito grandioso, meu Deus, mas que não temos jeito de domesticá-lo ou de prendê-lo. E assim, Deus, quanto mais nós teríamos coragem ou poderíamos querer contender contigo ou brigar com o Senhor ou resistir ao Senhor, ainda que fosse no campo das ideias, tenha misericórdia de nós. Às vezes somos muito petulantes, meu Pai, somos presunçosos e orgulhosos e queremos te dar ideias sobre como resolver nossos problemas, queremos questionar a sua atitude ou o seu jeito, ou Deus, ou a sua maneira ou o seu tempo. Tenha compaixão de nós. Se não for o seu amor e a sua misericórdia, nós já teríamos sido consumidos. Perdoa-nos, Pai. Queremos nos submeter à sua vontade e colocarmos-nos, ó Deus, em nossos devidos lugares. Somos pequenos, somos teus filhos, o Senhor nos ama de forma incondicional e maravilhosa, e por isso queremos sempre ser seus servos, meu Pai, e nunca, Senhor, desrespeitar a Ti, ó Deus, no campo das ideias, das palavras, da revolta. Em nome de Jesus, repreendemos isso e queremos ser filhos, ó Deus, submissos e filhos muito queridos do Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, Pai. E agora apresentamos diante do Senhor a nossa oração da fé, que fazemos todos os dias aqui, meu Pai, às 6 horas da manhã. Claro, Pai, muito submissos, meu Deus, à sua vontade, ao seu tempo, à sua maneira, mas o Senhor nos ensinou a orar através do teu Filho Jesus. Jesus nos ensinou a te pedir tudo em nome dele, para que o Senhor possa nos ajudar. Há coisas que nós não entendemos, que nós não sabemos, por isso nós buscamos ao Senhor. Aquilo que nós podemos fazer, nós vamos fazendo, vamos lutando, Pai, mas tem coisas que não estão ao nosso alcance. Por isso, nós apresentamos essas causas diante do Senhor e temos certeza que o Senhor está agindo e operando, fazendo sinais, maravilhas e prodígios. Oramos por aqueles que estão abatidos, derrotados, quem sabe, Senhor, nesse tão grave problema que hoje em dia tem, que é a depressão, Pai, presos no quarto escuro, não querendo falar com ninguém, tristes, derrotados, abatidos, desanimados, meu Pai, desconsolados, que o Senhor possa intervir e ajudar a vida dessa pessoa. Talvez ele não está dentro de um quarto, mas tem que trabalhar, tem que cuidar da família, mas mesmo assim está podre por dentro, meu Pai, quase Deus indo, Senhor, à destruição. Por favor, ajude cada um dos meus irmãos. Toma em tuas mãos esta mãe, este pai, em nome de Jesus Cristo. Ajuda, eles têm orado pela família, para que essa situação mude. Senhor, tu é Deus que faz grandes coisas, milagres e um sobrenatural para todos aqueles que te buscam e te honram. Em nome de Jesus Cristo, abençoe os irmãos e irmãs que estão enfermos, que estão orando, clamando pela cura, clamando pela salvação da sua família, clamando por um emprego, pela solução de uma causa impossível, meu Pai. Em nome de Jesus, essa pessoa que está pensando, meu Deus, que o Senhor não gosta dela, que o Senhor não cuida dela, essa pessoa que está pensando, Pai, em tirar a sua própria vida, Jesus, repreende todo espírito de suicídio, essa pessoa que está com raiva, com ira, querendo
querendo matar alguém ou atrapalhar a vida. Jesus, quebra esse mal, repreende essas ideias malignas no poder do nome de Jesus. Traz paz, traz vida em abundância a todos esses irmãos que têm orado conosco aqui. O Senhor conhece os pedidos de oração, o clamor de cada um, meu Pai, que eles têm feito ao Senhor, seja escrito ou não. Oh, meu Deus, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, meu Pai, antes mesmo do pedido chegar nos nossos lábios, o Senhor sabe, mas nós te pedimos, em nome de Jesus, dá uma solução, tira o desânimo, Pai, fortalece, sopra, ó Deus, a pessoa do Teu Espírito Santo sobre nós, para que nós tenhamos, ó Deus, a alegria de viver em Sua presença. Assim nós oramos, pedindo ao Senhor um bom dia e que o Senhor seja sempre conosco, Pai. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que bênção é poder orar junto com você. Não esqueça de compartilhar o vídeo não, tá? Faz isso agora, senão depois você esquece, hein? Olha, todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos aí. Curta, inscreva-se e não esqueça de compartilhar o vídeo, tá bom? Até amanhã, se Deus assim permitir. Um grande abraço para você, Deus te abençoe e eu te desejo a paz do Senhor Jesus.